Olá, turminha linda do quinto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para fazer a correção do PET, volume 7, semana 3 de História. Então, unidades temáticas, registro da história, linguagens e culturas, objeto de conhecimento, habilidades, conteúdos relacionados. Então, muito importante, mais uma vez, eu reforço que é muito importante que vocês leiam essas informações antes de começar a fazer as atividades. Orientações aos pais, né? Hoje nós vamos iniciar um estudo de tema da atualidade, que estão sempre discutidos. Então é importante que vocês leiam com muita atenção, que peçam opinião aos pais, né? Esses dois vídeos também que estão aqui, nós vamos colocar para vocês no grupo, para que vocês entendam também sobre esse assunto. Vai falar sobre maquiagem na infância, o uso de celular. É certo ou é errado usar maquiagem na infância? É certo ou errado usar o celular? Quanto tempo? Com qual frequência? É sobre isso que nós vamos falar, tá? O uso de maquiagem na infância pode prejudicar a saúde, né? O uso de celular também. Para que você usa? Como que você usa? Então, isso é importante. E é importante que vocês leiam também. Então, vamos lá. Atividades. 1. Leia. Nosso país passa por desafios que precisam ser vencidos. Observe as imagens e converse com seus familiares sobre cada uma delas, sobre cada um deles. Está errado aqui. Vou corrigir, né? Então, vou ler de novo para ficar correto. Nosso país passa por desafios que precisam ser vencidos. Observe as imagens e converse com seus familiares sobre cada uma delas, né? Das imagens. Deixa eu corrigir aqui. Cada uma delas. E como esses problemas podem ser superados. Então, a primeira imagem que a gente vê aqui é uma imagem que foi super falada ultimamente, né? É a imagem da queimada no Pantanal. Nós passamos aí um longo período, toda vez que se ligava a televisão, que se assistia um jornal, uma reportagem, sempre estava se falando da queimada no Pantanal. O que vocês acham desse assunto? Vocês acham que a queimada é legal? Que essa queimada foi legal? Que trouxe prejuízo para a natureza? Que matou muitos animais? O que vocês pensam sobre esse assunto? O que a família de vocês pensa sobre esse assunto, né? Então, está pedindo para vocês conversarem, né, com a família de vocês sobre este assunto. O que vocês pensam? Olha aqui, morreu vários animais, destruiu as plantações. Então, mais na frente vai perguntar para você sobre isso. Aqui a outra imagem que nós temos é sobre o desmatamento da Amazônia. Também é um assunto que toda hora que a gente liga a televisão e vai assistir um telejornal, aparece esse assunto, desmatamento, não só da Amazônia. O que você e sua família pensam sobre o desmatamento? Vocês acham que é legal? Vocês acham que vai destruir a natureza? Vai prejudicar a nossa saúde? Vai prejudicar o nosso país, o nosso planeta? O que vocês acham? Conversem sobre isso também com sua família. A opinião deles, a opinião sua. O que vocês acham? Pesquisem sobre o assunto, né? Para vocês ficarem bem informados. A outra foto é a poluição do rio Tietê, em São Paulo. Olha aqui o tanto de lixo, garrafa PET, que é jogado no rio Tietê, né? Todos os esgotos, tudo são jogados lá. Então, é outro assunto também que eu acho preocupante. E você? O que você acha desse assunto? É preocupante? A poluição das águas? Nós precisamos da água para sobreviver? Se a gente polui a água, como que vai ser a nossa sobrevivência? Né? As nossas águas vêm dos rios, né? Então, também é um assunto para vocês discutirem. O que vocês acham? Eu acho gravíssimo. E você? O que você e sua família acham? A outra foto são os moradores em situação de rua aqui em Belo Horizonte. Mas não só em Belo Horizonte existem moradores em situações de rua, né? Na nossa cidade existem moradores em situação de rua. Também é um tema para ser pesquisado, para ser discutido.
Qual é a sua opinião sobre isso? Qual a opinião da sua família? O que é que vocês acham, né? Então, é um problema social, é um problema das cidades grandes, os moradores de rua. Então, também é um problema para ser discutido. O outro assunto é o uso excessivo de tablets e celulares. Prejudica a cognição? O que é cognição? É inteligência, né? É o raciocínio. Então, hoje em dia, toda criança, adolescente, está lá pregado no celular, no tablet, no computador. É legal? Não é legal? É certo? Não é certo? Prejudica a saúde, prejudica as vistas, prejudica a inteligência, prejudica o raciocínio. O que você acha? Vamos pesquisar sobre esse assunto? Vamos ler mais sobre isso? Vamos conversar com a sua família sobre isso? Qual o tempo que você usa celular? Você usa celular só para estudar? Você usa computador só para estudar? Ou você usa para brincar, para jogar? Você tem limite de tempo? A sua família coloca limite? Ou não? Você fica o dia inteiro? Você brinca de outras coisas? Ou você só brinca de joguinho no celular? Então, vamos conversar com a sua família sobre esse assunto também. Converse sobre cada foto desta. A outra imagem, o outro assunto, é o uso de maquiagem por crianças e adolescentes. Então, é adultização, né? Tornar adulto antes da hora. Não sei nem se eu falei a palavra correta, não, mas é mais ou menos isso. É a criança querer ser adulta antes da hora. Então, o que a sua família acha disso? O que sua mãe? Já conversou com sua mãe sobre isso? Não só as meninas, os meninos também podem ter opinião sobre isso. O que a sua mãe acha? O que seus pais acham? O que você acha sobre isso? É certo? É errado? Vamos pesquisar sobre esse assunto? Pode fazer mal para a saúde? Não. O que você acha? É legal? Não é legal? Qual é a sua opinião? Qual a opinião da sua família? Vamos pensar sobre esse assunto? Então, converse sobre cada imagem com seus familiares e se posicionando e argumentando sobre elas. Então, nós já falamos, já mostrei para vocês cada imagem. Então, sobre cada imagem daquela, você vai conversar com a sua família, ou vai pesquisar, ou vai buscar se informar sobre o assunto para formar uma opinião. A gente só forma opinião sobre determinado assunto quando a gente conhece do assunto, né? Quando a gente entende. Então, façam pesquisa sobre cada um desses temas aí. Vocês têm, né, com essa aula online, né, com esse novo formato de aula que nós estamos tendo, vocês conseguiram autonomia, conseguiram saber como pesquisar. Então, pesquisem, leiam, pesquisem sites recomendados, né, sites sérios, seguros. E leiam sobre cada assunto desse. Se posicione para você se argumentar, né? Na aula de português do PET passado, estávamos falando sobre isso, sobre argumentação, sobre saber falar sobre um determinado assunto. Então, para a gente saber argumentar sobre determinado assunto, saber falar, a gente tem que ter conhecimento daquele assunto, tem que entender aquele assunto. Então, pesquisem, busquem, leiam textos, leiam sobre isso. Tem vários textos na internet sobre isso, tem vários argumentos. Então, vai ter argumento contra e vai ter argumento a favor. Então, é importante que vocês leiam argumento contra e leiam argumento a favor para que vocês se posicionem. Saber qual a sua posição, qual a sua opinião sobre determinado assunto. Ok? Questão 3. Escolha uma das imagens de 1 a 4. Escreva o nome da legenda da foto, problema apresentado, se é grave ou não, o porquê e as possíveis soluções para ele. Então, você, aluno do 5º ano, vai escolher o assunto. Depois que você pesquisar, que você entender, você vai escolher o assunto que você achar, né? For do seu interesse, o que você achar. Eu pus aqui a minha opinião. Eu achei a imagem 1 a mais impactante. A queimada no Pantanal, os animais mortos. Eu achei essa imagem impactante, tá? Então, aqui pediu para escrever o nome da legenda. Então, imagem 1, a legenda é queimadas no Pantanal. Aí pediu para você falar do problema.
né? Então, eu falei aqui, olha, as queimadas em geral, não só a queimada do Pantanal, tá, gente? Na minha opinião. Essa é a minha opinião, vocês podem colocar a de vocês, tá bom? As queimadas em geral são muito graves, pois afetam a biodiversidade e a saúde da população. Além disso, aceleram o processo de aquecimento global. Então, qualquer queimada, para mim, no meu ponto de vista, não é legal. Matam os animais, destrói a fauna, destrói a flora, né? Então, é complicado queimada. Solução. Qual que é a solução para este problema que são as queimadas? Não só a queimada no Pantanal. Na minha opinião, a solução para esse problema depende das ações da população. Depende das pessoas, dos seres humanos, né? Porque a maioria das queimadas são criminosas. São pessoas que vão lá por querer e colocam fogo em determinada região. E aí causam uma destruição enorme na natureza, um prejuízo enorme. Se vocês pesquisarem sobre a queimada no Pantanal, vocês vão ver o prejuízo que se causou, quantos animais morreram, quantas plantações foram destruídas, né? Então, é um problema sério. E depende de cada um de nós, depende de conscientização do ser humano. Não depende só do governo. É lógico, se tivéssemos leis mais rígidas, talvez as pessoas pensariam 2 vezes antes de cometer esse crime. Mas eu acho que a decisão é do ser humano. Está na mão do ser humano preservar o meio ambiente. Né? Nós dependemos do meio ambiente para viver. A nossa sobrevivência depende do meio ambiente. Mas nessa questão, vocês podem colocar a opinião de vocês sobre qualquer um daqueles assuntos lá em cima, sobre qualquer uma daquelas fotos. Tá? Qualquer uma daquelas imagens. Saiba as vantagens e desvantagens de usar celular em sala de aula. Então, aqui é um outro assunto, né, que a gente vai tratar agora, sobre as vantagens e desvantagens do celular na sala de aula. Então, vocês vão ler o texto, tá, gente? É muito importante que vocês leiam o texto e para vocês entenderem sobre o assunto, até para vocês formarem opinião. Então, a nossa geração, né, a geração de vocês, usam muito frequentemente o celular. Agora, nesse nosso formato de ensino, o celular entrou com força na vida da escola, né, gente? Está cada vez mais presente. Pesquisa. Então, é muito importante que nós, professores, já comecemos a pensar, né, na utilização do celular para o aprendizado, né, da internet, do celular, na sala de aula. Existe uma grande variedade de aplicativos e que o celular traz, né, que trazem benefícios e recursos pedagógicos. Por outro lado, existem também algumas desvantagens, como a possibilidade de distração que devem ser evitadas. Então, existem os contras e os prós, né? Os prós e os contras, a favor e contra. Trazem vantagens e trazem desvantagens. Então, quais são as desvantagens do uso do celular em sala de aula? Então, o celular oferece muitas vantagens, que podem aprimorar o modelo de ensino tradicional e torná-lo mais adequado à transformação digital pela qual diversos fatores estão passando. Então, nós estamos passando por um momento, né, de grande transformação digital. Muitas coisas a gente tem feito pela internet, principalmente agora nesse período de pandemia. Então, vamos ver algumas vantagens, né? Principais vantagens que o celular podem... Espera aí, desculpa. A mobilidade é uma das principais vantagens do celular, já que eles podem ser levados para qualquer lugar, né? Sem dificuldade. Então, eles podem ser usados na escola em qualquer momento. O uso do celular em sala de aula permite a disponibilização de recursos interativos para o aluno, o que aumenta sua motivação e, consequentemente, sua produtividade na escola.
Os celulares não fazem praticamente nenhum barulho quando colocados no modo silencioso, o que colabora para que os alunos não percam o foco e atenção. Então, usar celular em sala de aula? Ok, se a escola permitir, se o regimento da escola permitir, isso depende tudo de uma legalização da escola, de uma aceitação da escola. Então, tem que ser colocado no PPP da escola, que é o Projeto Político Pedagógico, tem que ser colocado no regimento da escola. Não é simplesmente eu decidi que vocês vão usar celular e vocês vão poder usar celular. Então, depende, tem todo um processo, né, gente? Mas aqui fala que uma das vantagens é essa, que se colocar o celular no silencioso, ele não vai perturbar. Mas, tem-se uma preocupação. O aluno toda hora vai querer ficar olhando o celular. Então, né, temos que pensar nisso. É uma vantagem? É. Vantagem da pesquisa, vantagem de aumentar o interesse, tudo isso é vantagem, né? Mas existe a questão do foco, de perder o foco. Então, para conseguir manter os alunos focados com o uso do celular em sala de aula, os professores devem se dedicar a atenção mais às possibilidades tecnológicas disponíveis e prepararem melhor as aulas para aproveitar todos os recursos. Então, tudo bem. Podemos usar o celular em sala de aula desde que o regimento e o PPP da escola permita? Podemos, mas o professor vai ter que se atualizar e esse celular só vai poder ser usado quando precisar usarmos as tecnologias. Na verdade, eu acho que na nossa escola, nós temos vários computadores disponíveis agora. Agora nós vamos ter uma sala de internet, né, maior. Então, o professor preparou sua aula, vai precisar de uma tecnologia, leva os alunos para o laboratório e naquele horário eles vão poder usar ali a internet. Está lá disponível. Porque eu acho, é minha opinião, né, que o celular na mão do aluno vai tirar o foco da aula. Mas podemos também repensar isso. Nada é estático, né? Podemos mudar. Esta é a minha opinião de uma simples professora que veio de uma formação tradicional, mas mudo a minha opinião, tá? A partir do momento que se começar a usar, a gente vê que está dando certo. Se der certo, excelente, vamos usar, ok? Desvantagens do uso do celular em sala de aula. Uma das desvantagens do uso do celular em sala de aula é a estimulação do consumismo nas crianças e adolescentes. Então, todo mundo vai querer comprar um celular, né? As pessoas, e muitas vezes o pai não pode. Não é toda criança que pode ter um celular, não é todo pai que pode adquirir um celular para o filho, e aí vai estimular o consumismo e os adolescentes vão ficar perturbando os pobres coitados dos pais, que às vezes vão até se endividar para comprar um celular para o aluno, né? Então, é um caso a pensar também. Temos vários. Este assunto é um assunto polêmico. Alguns alunos acabam utilizando o celular de forma indevida, como entretenimento, em vez de aproveitá-lo como ferramenta de aprendizagem em sala de aula. É o que eu falei lá em cima, né? Vai tirar o foco, né? No meu ponto de vista, seria melhor que usássemos a internet no laboratório de informática. Alguns alunos se tornam dependentes do celular e passam a utilizá-los para praticamente tudo dentro da sala de aula. Também é uma desvantagem, no ponto de vista. Também no ponto de vista do autor desse texto aí. Como você viu, o uso do celular em sala de aula pode ser visto como ferramenta de auxílio ao aprendizado e melhorar o ensino nas escolas. Porém, para que isso seja possível, é preciso que os professores estejam preparados para torná-lo útil nas salas de aula, além de incentivar seus alunos a utilizá-lo de forma consciente para que não se torne um problema. Então, temos que pensar muito bem pensado sobre esse assunto, né? Tem vantagens e tem desvantagens. Então, nós vamos pensar muito bem sobre isso quando voltarmos às aulas presenciais. Isso é um assunto para ser discutido em grupo, em conjunto. É uma decisão em conjunto, é uma decisão da escola. Não é decisão dos pais, é uma decisão dos alunos. É uma decisão de cada escola, né?
Após a leitura do texto, marque apenas as alternativas verdadeiras. O celular é uma ferramenta completa e não é preciso que os professores a tornem mais útil nas aulas. Não, gente. É uma ferramenta, né, que pode ser usada, mas é preciso que o professor planeje, que o professor interfira no modo como ele vai ser usado na sala de aula, né? O celular oferece muitas vantagens que podem aprimorar o modelo de ensino tradicional e torná-lo mais adequado. Verdade. Essa é uma questão verdadeira, se bem usado, né? Se bem usado em sala de aula. A mobilidade é uma das desvantagens do celular. Então, essa palavra aqui, ó, tornou essa questão falsa. A mobilidade é uma das vantagens do celular, ok? O uso do celular em sala de aula pode ser visto como uma ferramenta de auxílio ao aprendizado e melhorar o ensino nas escolas. Sim, correto? Se bem planejado, se bem utilizado. Correta essa questão. Os celulares não fazem praticamente nenhum barulho quando colocados no modo silencioso, o que colabora para que os alunos percam o foco e a atenção. Então, essa frase está lá no texto como que colaboram para que os alunos não percam o foco e a atenção. Então, por isso, essa frase não é verdadeira, é falsa, não foi marcada. Uma das desvantagens do uso do celular em sala de aula é a estimulação do consumismo nas crianças e adolescentes. Essa também, de acordo com o texto, está correta. Devemos marcá-la. Crie uma frase sobre o uso consciente do celular em sala de aula e ilustre. Eu deixei essa questão para vocês. É uma questão pessoal. Cada um vai criar uma frase, sua opinião. O que você acha? Quando eu estava explicando, eu dei a minha opinião. Qual é a sua opinião? Faça uma frase sobre o uso do celular em sala de aula e faça uma ilustração. Ok? Espero ter ajudado. Por hoje é só. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Faça as correções, encaminhe para a sua professora. Até a próxima.